No último domingo, o Figueirense enfrentou o Grêmio no Olímpico. Na ocasião, o lateral Guilherme Santos se envolveu numa discussão na hora do intervalo com o técnico Hélio dos Anjos e não voltou para o segundo tempo. Na coletiva de imprensa, o técnico falou que com ele, Guilherme Santos não joga mais. E a gente está aqui hoje para ouvir a versão do jogador, para saber o que realmente, de fato, aconteceu lá no vestiário. Guilherme, o que aconteceu? Primeiramente, pedir desculpa a meus companheiros, né? Companheiros que estavam lá presentes e viu o que aconteceu. Mesmo eu estando com a razão ou não, o grupo, quero pedir desculpa pro grupo, que o pessoal me ajudou bastante em todo esse tempo que eu estou aqui. E simplesmente foi uma situação que ele deixou bem claro na coletiva, que me cobrou, só que eu não, de maneira nenhuma, achei a forma que ele me cobrou como uma cobrança. Eu acho que ele faltou um pouco de respeito comigo, acho que o treinador tem que respeitar o jogador, entendeu? E foi uma coisa que me deixou chateado e eu acabei dizendo a ele que se eu não estivesse agradando a ele no jogo, que ele me tirasse do jogo. Foi as únicas palavras que eu disse a ele. Não agredi ele verbalmente, nem xinguei ele, nem falei nada, só falei com ele: professor, se eu não estiver rendendo, me tira do jogo, que sozinho eu não vou fazer nada. Então ele ficou um pouco exaltado e então falou: então sai. Eu me levantei e me retirei. Então todo mundo viu, né? Se você não vou pedir para quem está do meu lado e quem não está, mas quem estava no vestiário viu o que realmente aconteceu e foi desse lado. Então não foi uma cobrança, acho que foi um pouco que me deixou um pouco chateado pela forma que ele conversou comigo e que já vinha acontecendo já antes, ele não se bater comigo de uma forma legal para a conversa, entendeu? Foi basicamente isso aí. Pois é, mas como que era o teu relacionamento com o Hélio dos Anjos antes desse jogo? Relacionamento legal, até porque o Hélio, eu sempre, depois até do jogo, eu conversei com alguns jogadores que trabalharam com ele e disse que ele tem esse jeito assim dele, mas eu na verdade a gente não teve problema nenhum. O único mesmo era que não era que eu não aceitava as cobranças. Até antes do jogo contra o Grêmio ele vinha me cobrando, só que a situação que ele vinha comigo era uma coisa mais pesada, entendeu? Não sei qual era a intenção dele comigo, não sei qual era a intenção dele em me fazer pensar naquele momento que um jogador que eu vinha aí, todo torcedor, você que vem acompanhando aí o Figueirense desde o início do ano, né? O Figueirense que foi me buscar lá em BH, então um clube que eu devo muito, então eu estava fazendo por onde, entendeu? Você acompanha os jogos do Brasileiro, você vê a média de assistência, você vê a média de jogadas no ataque que eu estava fazendo e tentando ajudar o grupo que no momento estava em uma situação cadente. Então eu acho que de minha parte, se eu estava prejudicando, ele deveria me tirar do grupo e não agir de uma forma que ele agiu comigo, entendeu? Então era a única coisa que eu fiquei chateado, só foi isso. Porque se você pegar e ver torcedor do Figueirense que acompanha, para alguns agrada, para outros não, o Guilherme Santos que estava tentando fazer o que está todos os jogos ali mantendo uma regra, eu acho que eu não fiz nada de errado e nem nos jogos eu tenho feito nada de errado, mas como tem um comando que é ele, então ele deveria me retirar, só que da forma que ele agiu comigo eu realmente não gostei. E como que os demais jogadores receberam essa notícia? Alguns, na verdade ele também cobrou alguns de alguma maneira, né? Só que os jogadores, na verdade, nosso time é um elenco muito jovem, né? Então não tem aquela tal experiência, mas todos vieram falar comigo, tal, que para me ficar tranquilo, que eles viram que nada a ver, que foi uma coisa que eu falei simples e ele, pelo calor do jogo, pelo resultado, por estar 2-0, por a equipe não corresponder, ele pode ter ficado um pouco nervoso. E do mesmo jeito que eles estão do meu a favor, como eu vim aqui agora, pedir desculpa a ele, porque foi eles mesmos que me ajudaram, né? Incluso até ontem, algum deles me ligou, falou que o Hélio falou que não se arrependia de nada que falou, né? Então eu não tô aqui para falar nada pro Hélio, nem criticar nem nada, mas eu quero pedir só desculpa ao grupo para que eu possa ficar com minha cabeça tranquila, entendeu? E poder, eu tô tranquilo, cara. Eu sei do meu trabalho, eu sei do meu potencial e sei o que eu tenho feito para ajudar o Figueirense, entendeu? E você se arrepende de alguma forma? Não, do que eu falei para ele eu não me arrependo. Eu me arrependo de estar nessa situação hoje, porque quem perde é o Figueirense, entendeu, Simone? É o Figueirense que vive hoje uma situação complicada, então o Figueirense perde.
Não pelo Guilherme Santos, pelo Hélio, porque o Figueirense já teve jogadores, teve treinadores diferentes de milhares, mas nesse momento agora eu acho que quem perde é o Figueira, porque esse momento era pra gente estar todos os jogadores juntos, todo o técnico junto, então o que aconteceu no vestiário ficava no vestiário, não precisava ele vir depois do jogo me expor de uma maneira que eu não achei correta, entendeu? Então o que acontecia ali tinha que ficar ali, então acho que isso eu não me arrependo do que aconteceu, eu estou tranquilo. Né, conversei com meus pais, minha família, meu empresário e todo mundo, o diretor e todo mundo, então eu estou tranquilo esperando a decisão que o clube me der e estou à disposição aí para treinar ou para jogar, para ajudar o Figueirense, que é a única opção que eu tenho hoje, é ajudar o Figueirense, que foi um clube que me ajudou bastante esse ano. E ao Hélio eu não tenho o que dizer, entendeu? Estou tranquilo, ele fala o que quer, eu não estou aqui para falar nada mal dele e deixar ele à vontade. Pois é, e como que está a situação do Guilherme Santos agora com o Figueirense? Você não está treinando até quinta-feira, provavelmente até amanhã, não vai participar do jogo da Sul-Americana. Como que está a situação? Tem clima para voltar a treinar com o Hélio no comando? A situação está que, na verdade, quando eu fiquei logo nessa situação, eu procurei sair, né? Eu procurei sair, falei com o meu empresário e tal, porque eu não sabia da situação se o Hélio continuava ou não. Mas eu realmente depois voltei atrás e falei que não, que eu queria ficar, até porque não vou tirar o meu corpo fora da situação e se eu estou com o Figueirense do início do ano eu quero completar o meu contrato aqui e o que for o que esteja que acontecer que eu esteja no grupo, entende? Então eu acho que a situação está se encaminhando pela diretoria, eu acho que eu falei conversei com o Chico, né, tive uma conversa com ele, né, então ele me deixou bem claro que vai ser resolvido para me ficar tranquilo, então eu estou esperando com pressa porque eu não quero perder o meu ritmo de jogo que eu estava tendo e que a gente possa resolver isso aí o mais rápido possível e que seja resolvido de alguma maneira saudável para o Figueirense, entendeu? Porque realmente eu tô tranquilo, tô com minha cabeça no lugar e ele também deve estar na cabeça dele, então resumindo total, o fato maior que perde é o Figueirense nesse momento que não era o que eu queria, entendeu? Você já falou com o Hélio depois do vestiário lá, da hora do intervalo, e se ele vir a te pedir desculpa, como que fica o relacionamento com ele? Eu tô disposto a tudo, cara, se ele vir conversar comigo, eu também vou conversar com ele, entendeu? Da mesma forma, acho que sempre falo um ditado que sempre eu costumo falar que você vai me ver daqui a 10 anos com dinheiro ou sem dinheiro, mas com minha personalidade é certo que você vai me ver, entendeu? Então, eu tenho uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo eu sei escutar também. Nunca tive problema nenhum com o treinador, sabe? Trabalhei fora do país, trabalhei aqui no Brasil com grandes treinadores e com o Hélio foi situação mesmo de falta de controle um pouco da parte dele, né? Graças a Deus que eu não usei palavras a mais para poder agredir ele, então para não perder minha razão. Então acho que a situação está aí. Se ele eu não vou procurar e ele não sei se vai me procurar, mas uma única coisa que eu faria era ir no CT, conversar com o grupo, né? Isso eu faria. Mas a ele eu não tenho por que falar nada porque eu não tive motivo nenhum e nem agredi a ele de maneira nenhuma para poder pedir desculpa. Mas estou disposto a resolver logo isso para poder continuar fazendo o meu papel, que é tentar ajudar o Figueirense. Tá muito chateado com a situação? A gente fica chateado, né, cara? Ainda mais eu que estava mantendo a regularidade, vinha trabalhando bem, trabalhando forte, com minha cabeça consciente no que estava fazendo, né? Então todo torcedor que está acompanhando sabe o que eu estava fazendo aí, ajudando o grupo no jogo contra o Sport. Como é que um jogador há 2 rodadas atrás é o melhor jogador em campo e na outra rodada o jogador não está fora da equipe. Então tipo, eu não... Fica chateado, eu fiquei muito chateado em termos disso, não por outro motivo, sabe? Eu fiquei chateado só porque ter acontecido isso em um momento que para mim era tão importante, por estar jogando, por estar tentando ajudar o Figueirense. Então, a minha chateado só por isso e pela forma que ele foi comigo, o resto tá tranquilo. Guilherme, sobre a situação do Figueirense, você que está lá dentro, por que você acha que o Figueirense está nessa situação? E você como jogador, você acha que o Figueirense pode dar a volta por cima, pode sair ali da zona de rebaixamento, não cair para a Série B? O que precisa ser feito? Eu acho que o Figueirense tem um grupo forte, entendeu, Simone? É um grupo que tem uma base boa, né? Só que eu acho que do mesmo jeito que o Hélio me cobrou, né, se ele parasse para cobrar a todos os jogadores que estivessem ali a mesma forma que ele acha que me cobrou,
talvez teria dado algum movimento diferente, entendeu? Então tem jogador às vezes ali que precisa ser mais cobrado, tem jogador que às vezes precisa ser mais, acordar um pouco e saber que pode nos ajudar, entendeu? Porque às vezes tem jogador que nesse momento fica um pouco sem saber o que fazer, mas tem um dom, tem a qualidade. Mas a situação que eu vejo é que a gente pode sim dar a volta por cima. Acho que o time, a gente vem jogando aí jogos que a gente vem fazendo boas partidas. Esse jogo agora contra o Grêmio não tenho o que falar porque foi um jogo horroroso, mas os outros jogos a gente vem aí fazendo jogos bastante pegado, bastante junto com o time mesmo. E acho que se a gente acreditar e jogar e ter aquela confiança que a gente sempre fala, que é botar o coração na ponta da chuteira, eu acho que pode sim. Acho que pode chegar naquele objetivo que a gente quer nesse momento, que é a permanência. Tem alguma coisa que você ainda queira falar, talvez para o torcedor, próprio Hélio, para alguém que você queira falar? Não, eu não tenho muito o que falar. Acho que eu vim aqui mais por isso mesmo, para explicar a minha parte, né? Porque ao pessoal, ao torcedor que também me acompanha, mesmo aqueles que são a favor ou não de mim, que gostam ou não de mim, mas eu vim aqui para deixar claro que o que aconteceu foi basicamente isso aí, né? No que aconteceu no vestiário. Então não estou aqui com a intenção de prejudicar o Hélio, nem a ninguém. Então eu quero que a situação resolva, né? E deixa todo mundo já resolvido no que for fazer, se eu for continuar, se eu for treinar separado, se eu for fazer o que for, para mim poder ter a minha base no que eu vou fazer. E pedir desculpa, como eu sempre falei, ao grupo, né? Que é onde eu estou todos os dias. E onde são alguns ali viraram já meus amigos, né? E ao torcedor que infelizmente está passando por essa situação, que o Figueirense não poderia passar por uma situação tão delicada, né?